O acasalamento é parte integrante da vida de todos os animais. Alguns deles levam esse processo de uma maneira muito original. Girafas e porco-espinhos se deleitam. Camundongos australianos são extremamente despretensiosos em seus relacionamentos e ursos e chimpanzés tratam o acasalamento como humanos. E isso não é tudo. Nesse episódio você vai conhecer 11 dos mais estranhos rituais de acasalamento de animais que vão te surpreender. Vamos lá! Girafas! A lista de animais com os mais estranhos rituais de acasalamento é aberta pelas girafas. Nossa lembrança das girafas vem dos livros infantis e ninguém pensaria que é assim que elas escolhem uma fêmea para procriar. Para verificar a prontidão do seu companheiro, a girafa macho inclina a cabeça em direção à cauda, provocando na companheira o que é chamado de ir fazer xixi. O macho prova e então determina pelo gosto se a fêmea está pronta para acasalar. Se a resposta for positiva, o macho irá persegui-la até que a fêmea concorde em ter relações com ele. Porco-espinho. Acontece que uma prática semelhante é comum entre os porcos-espinhos. Se você já se perguntou como esses animais acasalam com um grande número de espinhos afiados, prepare-se para descobrir a resposta para essa pergunta agora mesmo. Primeiro, ela precisa encontrar um parceiro. Então, as fêmeas prudentes, sendo férteis apenas 8 a 12 horas por ano, começam a atrair os machos por volta de setembro, secretando muco com cheiro forte. Depois de vários concorrentes disputarem a fêmea mais cheirosa, a vencedora sobe numa árvore e borrifa seu companheiro para fazê-lo querer ainda mais. Se tudo der certo, a fêmea curvará a cauda com espinhos afiados sobre as costas, para não perfurar o macho na hora da procriação. Lesma banana. Essas criaturas amarelas parecidas com bananas são hermafroditas, o que significa que elas têm órgãos reprodutivos masculinos e femininos, e ambos os parceiros trocam material durante o acasalamento. Durante o processo, eles se atacam como cobras e, às vezes, até se mordem. Eles levam pelo menos várias horas para chegar à posição e ainda mais para terminar. Além do processo ser demorado, ainda existe a possibilidade de ficarem presos, grudados uns nos outros. Nesse caso, se não conseguirem se separar, terão que se revezar mastigando seus órgãos reprodutivos, transformando-se assim exclusivamente em fêmeas. Bonobo. Os bonobos imitam algumas características humanas. Sua principal diferença em relação a outros chimpanzés é seu comportamento social bastante ativo. Se pensávamos que os animais acasalavam apenas para reprodução, então esses primatas se destacam por suas relações sexuais indiscriminadas e encaram o acasalamento como uma atividade bastante prazerosa, separando-a da reprodução. Outra diferença em relação aos seus companheiros é que, nos chimpanzés, o macho alfa tem o status mais alto. Ele se entrega aos prazeres mais frequentemente na comunidade e transmite seus genes a um grande número de descendentes. Mas, nos bonobos, os indivíduos de mais alto nível na comunidade não são os machos, mas as fêmeas. Elas estão prontas para acasalar por muito mais tempo do que as fêmeas chimpanzés comuns, então a competição entre os machos por elas é menor. Com base nisso, os cientistas puderam concluir que os bonobos provavelmente têm relativa igualdade em seus relacionamentos. Segundo os cientistas, entre esses animais, as fêmeas escolhem seus parceiros e a maioria delas escolhe os machos de classificação mais alta. Novamente, se os machos de baixo escalão em chimpanzés têm a chance de acasalar, por exemplo, forçando uma fêmea secretamente de um macho alfa, então os bonobos matriarcais não agressivos não têm essa oportunidade. Outra semelhança dos bonobos com os humanos é que eles preferem fazer sexo de frente um para o outro. Os cientistas ainda estão interessados em estudar e pesquisar as comunidades bonobos. Isso ajudaria a entender melhor os mecanismos velados da sexualidade humana. Rato marsupial de Macleay. Os ratos marsupiais de Macleay são uma espécie nativa da Austrália. O processo de acasalamento para o macho é praticamente um sacrifício. É tudo sobre a duração do processo em si. Depois de se preparar para o acasalamento por 3 a 4 semanas, ele tenta fazer isso com todas as fêmeas que puder. O processo em si pode durar até 14 horas e durante esse período, o corpo fica tão exausto que ocorre perda de pelo e sangramento interno. E o sistema imunológico falha. No final do período de acasalamento, quase todos os machos morrem.
Hipopótamo! A gente acha que os hipopótamos são fofos, charmosos e inofensivos, mas uma vez que você aprende sobre sua maneira de atrair parceiros, você certamente mudará de opinião. Vale a pena notar que a competição por fêmeas entre os hipopótamos é bastante acirrada. Quando o macho começa a atrair as fêmeas, ele procede a um ritual bastante estranho, ao mesmo tempo que se alivia em ambas as direções. Ao fazer isso, ele gira rapidamente sua cauda como uma hélice, espalhando uma mistura especial e marcando o território. A fêmea, por sua vez, pode demonstrar uma reação de simpatia mútua da mesma forma. Após o macho conseguir atrair a fêmea com os resultados de sua aromoterapia, inicia-se o processo de acasalamento. Você conhece aqueles peixes aterrorizantes que são frequentemente mostrados em filmes sobre os mistérios sombrios e assustadores das profundezas do oceano? O tamboril, ao contrário de outros peixes, tem um dos métodos mais estranhos e únicos de fertilização. O macho, ao nascer, não possui sistema digestivo e sua principal e urgente tarefa é encontrar a fêmea. Ao atingir a meta, ele morde a fêmea e uma enzima especial derrete sua pele, fazendo uma depressão adequada para o macho. Depois disso, o macho torna-se de fato um apêndice da fêmea, uma portadora do suprimento do sêmen para o momento certo. Cobra jarreteira. A cobra jarreteira não tem privacidade na hora do acasalamento. A época de acasalamento dessa espécie começa em abril e maio. Os machos esperam que as fêmeas saiam de suas tocas e então as atacam. Como regra, há menos fêmeas do que machos, então normalmente há uma dúzia de pretendentes para uma fêmea. Em um espaço pequeno forma-se uma verdadeira muvuca, na qual mais de 1000 cobras acasalam simultaneamente. Lobos. Como você sabe, os lobos são animais que se reúnem em matilhas com uma hierarquia bastante rígida. De acordo com muitos zoólogos, os lobos são principalmente monogâmicos, mas isso nem sempre é verdade, porque geralmente há vários machos e fêmeas sexualmente maduros em uma matilha. De fato, a imprecisão da pesquisa é baseada na observação quase impossível do comportamento natural dos animais em uma matilha. Então, o pouco que se sabe foi revelado pela observação de lobos em cativeiro. Uma matilha é dividida em machos e fêmeas de alto escalão. Em outras palavras, líderes, bem como lobos de baixo escalão. O macho alfa é de fato o líder da matilha, tratando todos os seus membros com gentileza, mas sendo especialmente agressivos ao conhecer estranhos. É considerado o padrão de comportamento e quase toda a atividade da matilha está concentrada nele. O sucessor mais provável do macho alfa é o macho beta, que é mais frequentemente relacionado ao chefe da matilha. Pode ser seu irmão ou filho do macho alfa e da fêmea alfa. Ao mesmo tempo, as chances de outros machos de baixo escalão se reproduzirem são muito baixas. Eles têm de esperar por sua vez na hierarquia de liderança por um longo tempo. Ursos. Essas criaturas, como se vê, não são tão simples quanto podem parecer à primeira vista. Os ursos costumam se acasalar por prazer, às vezes até negligenciando a identidade sexual em condições limitadas. Além disso, eles até gostam de mudar de posição ao fazê-lo, embora não haja muitas opções. Os ursos são sazonalmente monogâmicos, embora ocasionalmente um macho possa acasalar com várias fêmeas. Ursos fêmeas também tentam acasalar com mais de um macho. Muitas vezes, os mesmos casais se encontram para se reproduzir periodicamente, uma vez a cada poucos anos. O iniciador do encontro geralmente é a fêmea, reagindo às marcas do macho, podem ser árvores quebradas, marcas de garras ou pedaços de lã. A ursa vem atraída pelo habitat do macho. Muitas vezes, ela não se atreve a se aproximar imediatamente, então ela pode fugir. A ursa pode ser alcançada pelo macho, ou o macho pode esperar que ela apareça novamente. Quando o casal finalmente fica junto, eles se cheiram, brincam e se divertem. Às vezes, eles fazem isso por vários dias. O acasalamento pode ser agressivo, e isso pode causar perda de pelo e pele. A fêmea sofre mais. Pinguins! E vamos finalizar com os pinguins. Esses pássaros bamboleantes da Antártida começam a se acasalar em março e abril. Eles são alternadamente monogâmicos e escolhem um parceiro por ano. Assim que a fêmea põe um ovo, o macho se senta para chocar e a fêmea sai em busca de comida. Uma vez que o ovo eclode, o macho alimenta o filhote com uma substância leitosa do esôfago. Quando a fêmea volta, o macho sai em busca de comida e, eventualmente, eles cuidam do filhote juntos. Isso é tudo, galera! Quais rituais de acasalamento mais te surpreenderam? Coloca nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo.